tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje aqui ao meu lado como convidado dessa edição, Luiz Augusto Pereira de Almeida, diretor de marketing da Soboco Construtora. Tudo bem, Luiz? Como vai? Tudo bem, Gilberto, tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo por convite. aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Muito bem. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar aqui com o Luiz Augusto nessa edição, é qualidade de vida. Quais são os obstáculos ao crescimento sustentável das cidades? A gente vai conversar com ele, entre outros assuntos, sobre como os empresários e as empresas do setor imobiliário estão tratando a questão da sustentabilidade. Selos como LEED, Aqua, ISO, enfim, selos que inclusive a gente já abordou aqui no nosso programa, eles realmente atestam o caráter sustentável de um empreendimento ou eles estão mais para um marketing da indústria imobiliária para dizer que o meu prédio é mais bacaninha do que o outro? Outro assunto, a legislação e as políticas públicas brasileiras têm colaborado ou atrapalhado? Então, aqui ao meu lado, como sempre, nós temos Sandra Lanza, que está aqui para chamar vocês para participar aí da nossa enquete. Tudo bem, Gilberto? Puxa, que tema interessante, hein? É. Bem-vindo, Luiz, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Lembrando o e-mail para você participar ao vivo aqui do Urban View, urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar: o que você acha das políticas de sustentabilidade adotadas pelas empresas? Primeira opção, boas em sua maioria, colaboram efetivamente com a questão socioambiental. Segunda opção, poucas empresas têm políticas que fazem a diferença nesta área. Ou terceira opção, em sua maioria são apenas ações de marketing que tentam acompanhar a moda. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado comenta com a gente. Muito bem, não deixe de participar. O mercado imobiliário e o setor da construção têm tido um papel fundamental na questão da sustentabilidade. Não somente construindo prédios ou shoppings certificados, que chegam a custar até 5% a mais no seu custo final, mas principalmente no planejamento de novos bairros e de novas cidades. Nunca foi tão importante o planejamento urbano para a garantia da qualidade de vida. Um conceito que, segundo o nosso convidado de hoje, nem sempre encontra um merecido respaldo nas políticas públicas de desenvolvimento dos municípios. Então vamos começar o nosso bate-papo, Luiz, perguntando para você quais avanços você acha que o Brasil tem experimentado realmente nessa questão da sustentabilidade? O que a gente tem de saldo positivo aqui na área? Bom, Gilberto, eu gostaria de primeiro a gente abrir um parênteses para esclarecer assim um pouco o que é a sustentabilidade, né? Porque hoje a gente fala de sustentabilidade, mas não existe assim uma definição muito clara para as pessoas, principalmente para o público, vamos dizer, para o grande público. As pessoas tendem a interpretar a sustentabilidade como sendo muito mais uma coisa ambiental, ecológica, né? Ecológica, do que a definição né? Então, primeiro eu gostaria de colocar que a sustentabilidade ela está ancorada num tripé ambiental, social e econômico, né? Quer dizer, você pode ter um produto ecológico, mas ao mesmo tempo não sustentável, porque ele pode privilegiar o meio ambiente e condenar a comunidade que está lá, vamos dizer, restringir vamos dizer, o crescimento econômico da região, e você vai então submeter aquela população, condenar aquela população a uma pobreza, vamos dizer, a limitar o seu crescimento. Então, é discutível essa iniciativa de sustentabilidade. Ela pode ser ecológica, pode ser, vamos dizer, ambientalmente saudável, mas ela, vamos dizer, não estaria classificada dentro do conceito sustentabilidade, que seria você, então, privilegiar os três setores. Você fazer um empreendimento onde você gere crescimento econômico, você atenda socialmente as pessoas e você defenda ou proteja o meio ambiente, né? Então, dentro desse contexto, o planejamento urbano é uma chave muito importante. Por quê? Porque o mundo está se urbanizando.
O mundo vem nesse século, no século passado e continua nesse, os índices de urbanização globais são assim muito acentuados. E hoje no Brasil, na região sudeste, nós já estamos atingindo aí índices de 85% a 90% de urbanização. Ou seja, as cidades estão crescendo. Estão crescendo e estão crescendo muito, né? Então, o papel do planejamento urbano é você adequar esse crescimento, vamos dizer, tentar ordenar esse crescimento para que as pessoas que chegam às cidades tenham qualidade de vida. Possam ser incorporadas e ao mesmo tempo viver com qualidade. Sim, porque, veja só, o Brasil continua crescendo, né? As cidades continuam crescendo, as pessoas continuam nascendo, né? As pessoas continuam migrando, e as pessoas migram para onde estão as oportunidades econômicas, né? A maioria das pessoas estão atrás de melhor renda, né? Melhores oportunidades de emprego para ele e para sua família. Então elas tendem a ir para as regiões que estão crescendo. É natural. Você não vai conseguir nunca impedir isso. O que você pode fazer, talvez, criar diversas regiões, descentralizar, né, o crescimento do Brasil em várias regiões, com políticas públicas eficientes, para que você não concentre toda essa migração, todo esse crescimento numa determinada região, num determinado estado, numa determinada cidade, né? Porque se isso acontecer, você não vai ter um desenvolvimento sustentável, vai ser muito difícil você segurar esse tripé, porque você vai ter provavelmente um crescimento econômico muito grande, um crescimento social talvez importante, mas o meio ambiente mas provavelmente também um crescimento social segurar, desigual, muito provavelmente dentro desse quadro. Também, por isso que o planejamento urbano é muito importante, para evitar esse crescimento desordenado, para evitar, vamos dizer, a elitização de determinados espaços e vamos dizer, empurrar a classe menos favorecida para longe, porque isso daí também não é bom. Então, o planejamento urbano serve para esse tipo de coisa. Então, essas cidades, através dos seus planos diretores, teriam que criar mecanismos. Eu sempre defendo que toda cidade deveria ter, quando você vai fazer um projeto grande, você faz um planejamento e você faz um master plan, né? Um master plan daquele projeto, definindo as zonas de ocupação. Aqui vai ser vertical, aqui vai ser horizontal, aqui é indústria, aqui é comércio, serviços, enfim, entretenimento, áreas verdes. Então, você faz um mix com um sistema viário, e, enfim, você cria aquela nova centralidade procurando a qualidade de vida. E eu defendo que todos os municípios deveriam ter um master plan, né? Assim como um projeto imobiliário, como é que se fala, privado, digamos. Exato. Não só um plano diretor, né? Mas um master plan, quer dizer, uma cidade média, não uma cidade como São Paulo, porque a cidade de São Paulo, ela é refém do próprio sucesso dela. Ela é uma cidade que é muito complicada. Afinal de contas, você está falando de uma das 10 maiores cidades do mundo, se não uma das 5 maiores cidades do mundo, né? Exatamente, quer dizer, como PIB, né, ela estaria entre os 50 maiores PIBs do mundo, né? Mas, dependendo do dólar, né? Quando o dólar está baixinho, ela sobe, né? Quando o dólar sobe. Mas, enfim, o que eu queria dizer, assim, cidades médias que estão crescendo, cidades de 100, 150, 200 mil habitantes que estão com esse ritmo de crescimento, porque tem algum tipo de arranjo produtivo que favorece esse crescimento dela, ela deveria ter um plano Tem de cidades crescimento. hoje no Brasil que você vê, talvez elas não tenham um master plan como você está afirmando, mas você vê bons exemplos de cidades que estão seguindo um olhar mais sustentável, vendo esses 3 aspectos, que é o social, o econômico e o ambiental. Você vê alguma cidade trilhando esse caminho, ao menos? Assim, nem que, talvez não de uma forma perfeita, mas, enfim, está trilhando o caminho? Olha, eu acho que isoladamente é difícil. Mas como a questão do desenvolvimento urbano evoluiu muito,
no Brasil, as empresas se profissionalizaram, vamos dizer, se capacitaram. Eu estou vendo muitos municípios com bons projetos de grandes empresas que, através de um diálogo com o poder público, têm conseguido fazer boas coisas, né? Então, quando você encontra uma prefeitura com um prefeito aberto ao diálogo, vamos dizer, com um plano, com um governo de Estado e não um governo de poder, né? Porque existe uma diferença muito grande. Quando o prefeito tem o administrador tem um projeto de Estado, ele vai defender as instituições. Então, ele vai defender o município. Então, ele vai defender um crescimento saudável, vai tentar trazer empresas, vai tentar trazer renda, vai tentar trazer, vamos dizer, uma folha salarial para o município que traga arrecadação. Eu acho que nós tivemos um exemplo legal aqui no Urbanville há pouco tempo, né, Sandra? Nós recebemos a representante do Grupo Algar, que está fazendo o bairro da Granja Marileusa, lá no município de Uberlândia. Um projeto, inclusive, que a Urban Systems, que é a produtora desse programa, participou intensamente no desenvolvimento, e que é exatamente isso, uma colaboração muito grande do poder público com a iniciativa privada, no sentido de se criar um novo bairro dentro da cidade, num planejamento que contempla os interesses privados e contempla também os interesses públicos, com benefícios para toda a população. Exatamente. Esse é o grande caminho. Eu conheço esse projeto, o Tomás me mostrou isso acho que 2 anos atrás, e é exatamente isso. Nós tivemos um exemplo recente, a Sobloco teve um exemplo recente em São Caetano do Sul, numa área de 300 mil metros quadrados, muito bem localizada, dentro da cidade. São Caetano é uma cidade pequena, de 15 quilômetros quadrados, uma população... Mas com um índice de qualidade de vida muito bom também lá. Muito bom, e, vamos dizer, mas estrangulada na questão do seu crescimento, porque ela não tem para onde se expandir. E existia essa área da magnesita, da indústria magnesita, de 300 mil metros dentro da cidade, que era uma indústria desativada, e ela estava lá, vamos dizer, parada. E nós fizemos, então, uma parceria com a magnesita e encontramos no prefeito, naquela época, o Tortorello, que veio a falecer depois, uma pessoa assim de uma capacidade intelectual, de um empreendedorismo, de uma vontade de fazer as coisas acontecer, que o projeto andou. Porque projetos dessa natureza, que envolvem grandes investimentos, que mexem com a vida da cidade, o diálogo com o poder público é intenso. Então, se você não conseguir uma parceria muito azeitada, é difícil do projeto andar. E lá no Espaço Cerâmica, em São Caetano, nós acabamos criando esse projeto que se chamou Espaço Cerâmica, projeto de uso misto, e um sucesso absoluto. Quer dizer, foi lançado quando esse projeto? Foi lançado em 2007, é um projeto de uso misto. Ou seja, tem residências, prédios, prédios comerciais, Isso. Comércio, serviço, área verde. A Multiplan fez o shopping dela lá, fez um shopping, uma coisa impressionante para você ver como o setor imobiliário está capacitado. Ela adquiriu o terreno e montou o shopping com 250 operações comerciais e fez tudo isso em 24 meses, inaugurou com as 250 lojas funcionando. Então foi assim uma coisa... Assim, eu fiquei muito bem impressionado com a Multiplan e a equipe dela, muito profissional. E outras incorporadoras fizeram seus investimentos lá, a Rossi, Lindencorp, Gafisa, e hoje o empreendimento está consolidado. Esses investimentos dessas diferentes empresas foram feitas sob a supervisão da Sobloco. O projeto original, tudo. O master plan era da Sobloco. O master plan é da Sobloco, junto com a prefeitura. A prefeitura nos desenhou o que ela pretendia para a área, porque ela queria trazer novos players para desenvolver o setor de serviços da cidade. Então nós chegamos a um denominador comum lá de work, live and play, né? Quer dizer, morar, trabalhar e se divertir, né? Então a gente deixou uma área para o shopping, criou áreas verticais e horizontais para casa e criamos lá áreas comerciais para escritórios. E a Gafisa agora está entregando o prédio dela Network, que foram 800 salas que elas venderam lá,
e hoje tem mais um prédio corporativo lá de lajes inteiras. Quer dizer, mas o que eu queria dizer era assim, a interação poder público e iniciativa privada é fundamental. Eu estava... desculpa, Sandra, você queria fazer uma pergunta? Não, por favor, continue. Não, o que eu queria comentar era assim, no começo do programa a gente estava falando da questão da burocracia no Brasil, né? Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo assim um dos piores momentos em termos de aprovações, de diálogos com o poder público em termos burocráticos, em termos legislativos, em termos de interpretações legais. É uma coisa assim que está ficando muito complicada para o empresário aprovar um projeto, porque determinada pessoa tem uma interpretação, mas outra determinada pessoa na mesma prefeitura tem outra interpretação, e de repente o teu projeto, que deveria sair num tempo X, acaba se perpetuando lá dentro da prefeitura, e depois você tem uma série de outras exigências, e essa questão do empreendimento imobiliário, desses planos, né? Desses master plans de comunidades planejadas, eu estou falando como esse da Algar, da Riviera de São Lourenço, Espaço Cerâmica e tantos outros aí que a gente vê, são projetos cujas interferências são inúmeras. Inúmeras. Você vai, meio ambiente... Eles chamam mais social. A atenção... Eles chamam mais... Porque assim, o que a gente notado aqui nas entrevistas que a gente faz no Urbanville com arquitetos, com empresas da área de imobiliário, incorporação, é que essa dificuldade, esse cipoal burocrático existente no Brasil atrapalha desde o projeto de aprovação de projeto de uma casa, de um pequeno prédio, mas parece que ele se intensifica quando são grandes empreendimentos, porque parece que traz mais luz, né, a essa questão para eles, né? Gilberto, os grandes empreendimentos, eles se perpetuam no tempo, né? Então, por exemplo, a Riviera de São Lourenço, ela tem 35 anos de existência. É um projeto de um loteamento que foi aprovado e registrado em 1980 e obteve todas as licenças para sua execução. Tá certo? Todas, de urbanização, ambientais e tudo mais. A questão ambiental ainda não está resolvida lá. Por mais que a gente faça, por mais que o empreendimento seja certificado pela ISO 14001, por mais transparente que a gente seja, por mais tempo até que a gente quem não conhece, lá, talvez, acho que é importante falar, eu ia falar dessa experiência justamente da Riviera de São Lourenço, que é uma experiência importante, é um bairro planejado lá no município de Bertioga, no litoral de São Paulo. Eu acho que é conhecido pela maioria das pessoas, mas esse empreendimento Riviera de São Lourenço, que hoje já virou sinônimo de quase que de uma cidade, né? O pessoal falou, vamos para a Riviera, como se falasse vamos para o Guarujá ou vamos para Ilhabela, né? O pessoal já incorporou Riviera de São Lourenço como um nome de local, muito mais do que um nome de um empreendimento. Esse empreendimento, ele sempre foi um símbolo, digamos, de boas práticas ambientais agora, não só de sustentabilidade, mas principalmente ecológicas. E qual a dificuldade que você está se referindo? Não, eu digo, as dificuldades são ambientais. Mesmo nós, quando nós iniciamos a Riviera, foi na década de 80, a pauta era fazer um projeto diferenciado ambientalmente, né? Fazer um projeto onde o meio ambiente fosse a prioridade número 1. Né? Então, desde naquela época de 80, o Guarujá estava, vamos dizer, iniciando o seu processo de desgaste urbanizatório, né, em termos de infraestrutura de saneamento, de segurança e tudo mais, e as pessoas estavam buscando novos destinos. Então, coincidiu com o início do nosso projeto e a nossa pauta sempre foi a questão ambiental. Então, lá naquela época, não tinha, vamos dizer, não tinha infraestrutura de saneamento, de água, de esgoto, de nada. Então, nós fizemos todos os sistemas próprios de captação, tratamento, distribuição, coleta, tratamento de esgoto, né? E daí para frente, todas as iniciativas,
áreas verdes em índices bem superiores ao que a legislação permitia, e aprovamos, fizemos o EA-RIMA na CETESB e aprovamos todo o empreendimento e começamos o empreendimento. O empreendimento foi se consolidando, mas a partir da década de 90, né, principalmente depois da Eco 92 aqui no Brasil, essa questão ambiental ela deixou de ser uma questão, vamos dizer, racional para se tornar uma questão muito emocional. Então, e muito divulgada pela mídia. E projetos aprovados em andamento começaram a ser, vamos dizer, questionados. E nós temos sofrido com isso daí nesses últimos 20 anos, por mais que a Riviera esteja consolidada, urbanizada e ambientalmente defendida, nós ainda sofremos muitas pressões. Mas isso vem de órgãos do governo, vem da mídia, vem de que lado? Não, vem do Ministério Público. Ministério Público. Que questiona se o que vocês fizeram na Questiona Riviera os licenciamentos. foi suficiente ou não? Não, questiona o licenciamento ambiental. Mas o licenciamento não foi dado? Foi. Mas questiona. Né? Então, só para saber. Só para saber. Agora, como entrave, você acredita que falta também um pouquinho de educação para a sustentabilidade? E quando eu falo educação para a sustentabilidade, eu falo para o jovem, eu falo para o funcionário, eu falo para o prefeito. Você sente isso? Ser sustentável, né, é você ter bom senso, né? Quer dizer, você ter educação, né? Você ter boas culturas, boa educação, né? Você ser sustentável é você não jogar uma lata de cerveja num canal de drenagem, né? Você não pichar uma placa de comunicação visual, você, enfim, não depredar, você respeitar o próximo, né? Isso é você ter práticas, vamos dizer, sustentáveis, né? Sim, eu acho que sim, a educação é um fator primordial nessa questão. A gente faz um esforço muito grande na questão da educação ambiental na Riviera de São Lourenço. Nós temos lá projetos junto à comunidade de Bertioga, o projeto Clorofila, que a gente entendeu que não adianta você falar de meio ambiente planetário se do lado da casa da pessoa o esgoto corre a céu aberto, tá certo? E a pessoa pisa no esgoto que está dentro do seu dia a dia. Então não adianta você falar para aquela pessoa, olha, sustentabilidade, meio ambiente. Não adianta, a pessoa está vivendo num contexto que a questão do meio ambiente para ela não significa nada. Favorece a compreensão desse conceito. Exatamente. Né? Então nós criamos... esse projeto Clorofila é preservando o meu ambiente, né, o ambiente mais próximo, né, dele, né, que seria a escola e a casa. Então a gente tem práticas de paisagismo, de horta, de temas vamos dizer, sustentáveis junto às escolas do município de Bertioga, de todas as escolas. Esse programa já tem 20 anos e é um programa muito bacana. E do outro lado a gente tem uma fundação lá na Riviera também, chama Fundação 10 de Agosto, voltada para a qualificação das pessoas, para práticas de melhoria da qualidade de vida das pessoas lá. Também já formamos lá mais de 2.000 alunos e são programas gratuitos, né, que a pessoa se inscreve Eu só queria voltar nesse assunto que você estava falando da administração pública estadista, né? Aquela que se preocupa efetivamente com a cidade, com o desenvolvimento, etc. e tal, e a administração pública imediatista do mandato, né? Do poder, que nem você falou. Você falou, a Riviera de São Lourenço está há 25 anos, né? Lá no município de Bertioga. 35. 35, né?
e, obviamente, passou por diversas administrações públicas do município de Bertioga. Vocês sentiram, nessa questão que você estava se referindo, da dificuldade da relação, da parceria, vocês sentiram momentos de administrações onde vocês tinham maior facilidade, como foi o caso de São Caetano, e administrações onde vocês tinham muita dificuldade? Houve essa mudança de, conforme dançavam as gestões, os mandatos, mudavam-se a forma de se relacionar com um empreendimento de tão grande como esse? Olha, Gilberto, é como eu falei para você, lá na Riviera, a Sobloco defende a instituição chamada Riviera de São Lourenço. Então, nós fazemos lá uma administração de Estado, ou seja, de defesa da instituição que se chama Riviera de São Lourenço. Então, a administração que entra e que sai, a prática é a mesma, é defender a Riviera de São Lourenço. Então, a gente... E hoje a Riviera tem, no passado menos, mas hoje a Riviera já tem um porte, já tem um tamanho que ela se autossustenta, né? Então, quando você vai e conversa com a administração que determinado item ou determinada situação precisa ser resolvida, existe vamos dizer, uma abertura muito maior, porque a Riviera é um empreendimento que vem cada vez mais se consolidando e as pessoas acreditam, porque todas as práticas lá, a ISO 14001, que foi uma certificação do nosso sistema de gestão ambiental, essas práticas visam perpetuar para aqueles que estão lá aquelas características urbanísticas do empreendimento, né? Esse, eu acho que é o maior segredo de um empreendimento de grande porte. Ou seja, você até pode planejar um empreendimento como a Riviera, você tem excelentes arquitetos, você tem excelentes empresas de pesquisa, a própria Urban System é uma das mais conceituadas, se não a melhor do mercado. Quer dizer, e você consegue montar, né, estudar a vocação da área e consegue montar um plano. E você consegue iniciar aquele plano. Só que um plano dessa magnitude, como a Riviera, como outros que a gente tem na nossa pauta, demoram 30, 40, 50 anos, entendeu? A Riviera está no 35º. Eu tenho lá mais 25, 30 para fazer. Então, é assim... Ainda tem áreas a serem áreas. Mas falou, preparadas, loteadas e vendidas? Tem áreas, tem as áreas de expansão, residenciais, a maioria delas, mas sim. Mas hoje, vamos dizer, o grande segredo é você, durante todo esse tempo, manter aquelas características que você propôs no início. Não perder seu DNA, o seu gene, né, original. A credibilidade, né? E isso não é fácil. Agora tem uma curiosidade, por exemplo, ainda sobre a Riviera. A Riviera, pelo menos o que eu tenho de notícias da Riviera até agora, é o exemplo de um empreendimento bem sucedido do ponto de vista, com certeza pelo menos ambiental, ecológico. Não sei se nem se dá do ponto de vista da sustentabilidade como um todo, se bem que eu acredito que vai para esse caminho. E ela criou um novo padrão, ela criou um novo paradigma dentro do município de Bertioga, que é um município muito grande, que abrange muitas e muitas praias. Uma Riviera deve corresponder a quantos por cento do município de Bertioga? 1,7%. 1,7%, e a Riviera é um colosso de empreendimento. Esse bom exemplo você, na sua visão, ajudou o poder público todos esses anos de Bertioga a tentar replicar esse tipo de comportamento, de exemplo no restante do município? Olha, Gilberto, essa tua pergunta é bastante apropriada. Sim e não. Por quê? O município de Bertioga ele tem 375 quilômetros quadrados. É bastante. Que diferença dos 15 quilômetros de São Caetano, né? Só que 95% são áreas de preservação. São RPPNs, parques estaduais, áreas que você não pode mexer. Então, resta para ela 5%. Sendo que 3 já estão urbanizados.
Então resta para ela 2% da área toda dela para se desenvolver. E recentemente, depois de 20 anos, foi aprovado o primeiro loteamento em Bertioga. Fazia 20 anos que não se aprovava um loteamento lá pelas questões ambientais. Né? Você hoje não consegue aprovar um empreendimento por mais sustentável, mais ecologicamente apropriado dentro dessa, vamos dizer, desse ambiente que as pessoas criaram de meio ambiente, tudo tem que ser preservado, entendeu? Sim, nós temos que preservar, sim, temos que defender, porque a Constituição fala lá no artigo 225 que todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado. A preservação também é a ocupação adequada. Claro. É tão importante quanto a preservação. Você tem o meio urbano e o meio rural. Né? O meio urbano é onde vive o ser humano. O meio rural é onde vive a vida silvestre. Você querer misturar, não vai dar. Então a gente sempre defende que o meio urbano as políticas públicas para o ambiente urbano não deveriam ser as mesmas para o ambiente rural. Né? E às vezes você tem uma área com mato na cidade que não tem função ambiental, mas vira uma área de preservação, porque ninguém tem coragem de mexer naquilo lá, e no final, o que vira aquela área? O poder público tem dificuldade na manutenção dela, então vira depósito de carro velho, né? Local de estupro, ambiente de viciados em droga, um local perigoso dentro do meio urbano, mal iluminado, né? Vamos dizer, inapropriado para o ser humano. A permeabilidade do solo não é importante nesse sentido? É importante, claro que é importante. Mas para isso você tem que criar parques, né? Dentro do meio urbano. O ser humano, o Parque do Ibirapuera é uma maravilha. Se a gente tivesse mais 5 parques do Ibirapuera em São Paulo, seria maravilhoso. Né? Mas muito melhor parques onde as pessoas possam levar suas famílias, se divertir com segurança, do que ter reservas florestais no meio da cidade. Agora, no caso específico do litoral norte de São Paulo, né, e mais especificamente ainda do município de Bertioga, existe uma relação complexa com muitos stakeholders. Né? Então você tem, né, que eu saiba, por exemplo, você tem, poder público, né? Aí você tem esses órgãos de meio ambiente, você tem a legislação não é um stakeholder, mas enfim, mas você tem os órgãos de meio ambiente, você tem o pessoal que está lá, que já tem casa, etc., que muitas vezes não quer, né? Eu já ouvi de muita gente que tem residências lá, etc. e tal, que reza para que, por exemplo, a rodovia não seja duplicada, porque traria muito mais gente para lá. Então assim, você tem vários públicos, várias questões de opiniões conflitantes e diversas aí que também dificultam um pouco essa questão do lançamento de um novo empreendimento lá. A pessoa que não quer que cresça reclama que não tem restaurante. Mas o restaurante só vai se crescer. Né? Então ela fala, aqui não tem nada para fazer. Aí quando vai crescer, não quer. Então há uma incoerência, tá certo? Porque o comércio, aquela vida, quando você vai para Riviera Francesa, Riviera Italiana, você gosta de passear naquelas marinas, sentar, comer, desfrutar daquele ambiente turístico, gastronômico, urbano, né? Onde existem investimentos, onde existe geração de emprego, onde existe uma série de coisas. Para isso acontecer aqui, também nós temos que replicar os modelos. O restaurante não vai para um lugar que não tem ninguém. Né? Então, vamos dizer, esse entretenimento, esses passeios turísticos, essa diversão, entretenimento, esse lazer para o paulistano,
ele está, vamos dizer, vinculado ao crescimento. Quer dizer, caso contrário, serão outras as opções de lazer. Mas se você considerar que São Paulo cresce aí praticamente de 60 a 100 mil habitantes por ano, né, você tem que dar vazão para esse povo que chega e que cresce, que demanda, né, agora essa nova classe C e D aí que veio, né, com todo esse rebanho de voraz por consumo, né, quer dizer, como é que você faz? Né? É um paradoxo, né? Você quer restringir o crescimento, mas por outro lado, as pessoas que evoluem na vida querem também ter prazer, querem usufruir, querem se divertir. Quer dizer, o quadro que você está nos apresentando é assim, o poder público não tem essa boa relação, essa relação azeitada, como você falou, com o incorporador imobiliário. Isso daí gera problemas que vêm desde da aprovação de projeto, que se torna cada vez mais complexa, burocrática, sujeita a interpretações, e pior do que isso, quando o empreendimento está pronto, ainda pode ser questionado na justiça via Ministério Público e outras entidades sobre a legalidade ou não daquele empreendimento. Ou seja, o incorporador imobiliário está numa permanente luta contra esse poder público, em vez de estar numa permanente parceria com esse poder público. Não, eu não diria que o poder público está contra o empresariado. Não, não é isso. Tanto é que o nosso país tem crescido consideravelmente e o poder público tem atuado dentro vamos dizer, das possibilidades dele. O que eu coloquei é que existe hoje um excesso de burocracia para você aprovar um empreendimento, uma série de demandas e exigências, e mesmo depois que você aprova o empreendimento, você pode estar sujeito a um questionamento, um vizinho incomodado, enfim, uma associação de bairro ou coisas do gênero que venham a questionar o teu empreendimento. Essa insegurança jurídica é que incomoda, né? Nós deveríamos ter algum mecanismo que, uma vez aprovado o empreendimento, ele fosse publicado um edital ou alguma coisa no jornal, dando um prazo para todo mundo contestar, ou aqueles que não estão de acordo, para que, vamos dizer, todas as questões sejam solucionadas. Mas uma vez que o empreendimento se inicia, é muito complicado você interrompê-lo por uma série de problemas. O próprio empresário pode quebrar, porque financeiramente ele pode não ter, principalmente se ele já vendeu as unidades, ele pode não ter fôlego financeiro. Os compradores que compraram também não sabem o que fazer, né? Os fornecedores que você contratou, você vai ter que rescindir todos os contratos. As compensações que foram tratadas para aprovar esse projeto não vão ser feitas. A arrecadação municipal que viria desse projeto, da realização desse projeto, se estende no tempo. E no fim, né, se o empresário ganha a ação, ou ganha o negócio, é uma vitória de pirro, porque, vamos dizer, vai estar todo mundo esfolado, todo mundo cansado, e, vamos dizer, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Essa questão da aprovação de projeto tem melhorado. Eu mesmo tenho ido em alguns seminários, inclusive, para se discutir facilidades na questão da aprovação. Existe uma onda muito forte, né, falando dessa necessidade. Você tem sentido isso também? Uma melhoria? Temos um futuro positivo aí? Não, eu acho que as coisas evoluem, né? Sempre elas estão evoluindo. É que nem o foguete que vai para a Lua, às vezes ele sai da rota, a NASA põe ele de volta na rota e até chegar lá. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Quando a gente percebe que determinadas coisas estão piorando, o setor reclama, né, discute-se com os dirigentes políticos e a gente tenta voltar para a rota. É como eu disse, o país cresceu nesses últimos, desde 2007, aí, com o mercado imobiliário entrando no mercado de capitais e entraram praticamente 20 bilhões de reais no setor imobiliário, e você viu que foi feito pelo Brasil afora. Quer dizer, nunca se falou tanto do setor imobiliário como nesses últimos 5 anos.
Eu nunca vi tanta reportagem da Exame, da Veja, dessas revistas especializadas e técnicas do setor imobiliário como eu tenho visto agora. Até os jornais, alguns têm até uma seção, né, em construção, civil, serviços, falando do setor. Então, eu acho que as coisas estão sempre se aperfeiçoando, mas o setor público, pela sua própria característica, ele tem... tudo é mais difícil lá dentro. Então, a gente precisa trabalhar para que essa burocracia diminua, porque qual é o problema? O crescimento da cidade, ele é inexorável. E ele é muito mais rápido do que Muito a mais burocracia. rápido. Se não houver um acompanhamento do poder público nessas questões, O crescimento chega antes dele. não adianta. Então, isso que aconteceu com São Paulo, Gilberto. As pessoas reclamam da mobilidade urbana, né? Mas Normalmente o poder público vai regular aquilo que já está instalado, aquilo que já, por exemplo, se você tem uma área nova dentro da cidade, de repente aquela área começa a ser ocupada e depois o poder público corre atrás para regular, quando na verdade você já deveria fazer o planejamento urbano anterior para que a área fosse ocupada de forma equilibrada. Quer dizer, na Riviera foi sempre isso que a gente tentou fazer, né? Deixar a ocupação para e passo com a infraestrutura. Então, nenhum imóvel era construído sem que a rede coletora de esgoto estivesse na porta dele, né? Então, o exemplo de São Paulo, de toda essa concentração imobiliária no centro e sudoeste da cidade, é um negócio assim que, vamos dizer, é praticamente impossível você atender essa demanda na mesma velocidade em que ela ocorreu, né? A gente reclama, claro que investimentos têm que ser feitos, né? A questão do metrô, eu te dou um exemplo, até fiz aqui antes desse nosso encontro, tentei levantar alguns números aqui, mas você vê, vamos pegar Nova York. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Nova York tem 8 milhões, tá certo? Nova York, por metro quadrado, é mais adensado que São Paulo. Ele é mais adensado, né? São Paulo tem 1.500 km² e Nova York tem 780. No entanto, Nova York tem um metrô com uma extensão de linha de 370 quilômetros, enquanto que em São Paulo nós temos 78 quilômetros, né? Eles têm 468 estações e nós temos 62. Mais de 75% dos moradores de Nova York não tem carro. Por quê? Eles não precisam. Você tem uma estação para cada 17.500 pessoas. Aqui em São Paulo você tem uma estação para cada 168 mil pessoas. Então você tem, além de ter poucas opções de transporte público, você tem um transporte público ultra congestionado. Tá certo? Então você está no pior dos mundos. De carro vai mal e de metrô vai mal. Então falta investimento nessa área. O melhor sistema de transporte é o de Paris. Você tem uma relação estações, número de habitantes, 7.200 pessoas por estação. Lembrando, a nossa é de 168 mil. Em Paris é de 7 mil. Então, ninguém pega o carro. Agora, você querer fazer a população de São Paulo pegar o transporte público nessas condições, você já pegou um ônibus em São Paulo? Agora, no verão? A minha última experiência foi com o metrô. E eu confesso para você que na hora que eu fiz a baldeação na Estação da Sé, eu saí de um lugar, cheguei na Estação da Sé, eu tinha que pegar um outro trem para a Zona Sul e eu desisti, porque eu fiquei mais de 30 minutos tentando embarcar, não consegui, subi, peguei um táxi e fui embora. Agora, pega um ônibus no verão de São Paulo. Aqui, uma região tropical, tá certo? Quente. Nenhum ônibus tem ar-condicionado. Como é que você quer que as pessoas andem no Deixe seu carro em casa e ande de ônibus sem dar um existe mínimo isso. de conforto? Você já ficou num abrigo
de ônibus para pegar um ônibus numa avenida movimentada, como a Avenida Morumbi ou na própria Marginal, você tem uma calçadinha de 2 metros, os carros passando numa velocidade imensa, e você ali parado num abrigozinho pequenininho, né, indefeso, né, assustado. O ônibus para, você não tem nenhum sistema de conexão da calçada com o ônibus, então uma senhora de idade, uma pessoa com uma mobilidade mais restrita, tem que subir naquele ônibus, tem que descer daquele ônibus, desce numa calçada esburacada, numa calçada sem guia. Quer dizer, como é que você quer então que as pessoas optem por esse sistema? Não, vamos dar conforto, vamos criar prioridades. Em São Paulo, nós estamos precisando de prioridades. Um transporte público de qualidade, ônibus de qualidade, ônibus com ar-condicionado, entradas e saídas, estações, terminais. Quer dizer, vamos investir. Se a gente não pode ter o melhor dos mundos, pelo menos vamos ter eficiência naquilo que já se faz. Você quer um outro exemplo? Eu trabalho na Faria Lima. A Faria Lima, num trecho do Largo da Batata até a Juscelino Kubitschek, que são mais ou menos uns 6 quilômetros, 5 quilômetros, devem ter, servindo esse trecho, umas 15 linhas de ônibus. Então, chega a determinados momentos, você tem 40, 37, 40, 45 ônibus, um atrás do outro, porque no Largo da Batata cada um vai para um lugar. Então, isso não tem eficiência. Você tem o serviço, mas não tem eficiência. Talvez se você tivesse baldeações com um único sistema, interligando esses dois, a coisa seria muito mais confortável, segura, rápida. Então, eu acho que a gente teria que fazer um planejamento. Falar é fácil, executar é difícil. Mas se a gente não tiver metas de médio e longo prazo, né, para mais longa caminhada, sempre é necessário um primeiro passo, né? É um master plan, né, que a gente falou no início. Nosso programa está chegando ao final, eu queria só fazer uma última pergunta para você, que são essa questão dos selos LEED, AQUA, ISO 14000, então são todos esses selos. Isso entrou muito em voga, né, nos últimos anos, 5 anos para cá, ficou muito comum as empresas alardearem que estão construindo empreendimento com certificações internacionais. Essas certificações, elas realmente atestam um caráter sustentável de empreendimento ou elas estão mais para o marketing de uma indústria imobiliária ou até de uma indústria milionária deles? Gilberto, eu acho que tudo. Eu acho que sim. Nós temos lá na Riviera a ISO 14001, que é um sistema, são práticas de um sistema de gestão ambiental. Você tem essa questão da LEED, né, que são certificações que as pessoas têm utilizado, as empresas têm utilizado muito nos seus prédios comerciais, que abordam muito a questão da água e da energia, né? São prédios mais eficientes, né? Mais econômicos. E você tem outros selos, como o AQUA, que você também certifica loteamentos com práticas ambientalmente corretas. Eu acho que ela é do ponto de vista da sustentabilidade, sim, porque ela educa, ela transmite, vamos dizer, conceitos importantes para as pessoas se educarem e criarem procedimentos e rotinas mais ambientalmente corretas, né? E as pessoas que compram também querem fazer parte de um mundo melhor, né? Então, a questão das certificações, eu acho elas importantes, elas vieram para ficar, e hoje você eu sei que tem empresas multinacionais que as matrizes já definiram que a instalação delas somente em prédios certificados. Elas política global mesmo. Como política global. Então, eu acho que essas políticas, elas atendem a questão da sustentabilidade, sim, e elas atendem às questões de marketing, porque esse é o novo conceito que precisa ser divulgado e precisa ser ampliado para ele ter, vamos dizer, escala, né? Para ele ficar mais barato, né? As questões de energia, principalmente, que ainda são muito caras,
Se eu falar em energia solar, é um custo assim muito alto, mas se nós tivermos escala, ela pode baratear e ser mais praticada. Mas eu sou favorável às certificações e eu acho que as empresas devem seguir as certificações, sim. Então, Luiz Augusto, vamos aqui chamar a Sandra para ela apresentar para a gente o resultado da nossa enquete, que perguntou justamente o que você acha das políticas de sustentabilidade adotadas pelas empresas. A Sandra tem um resultado aqui online. Interessantíssimo, olha só. 0% disseram boas em sua maioria, colaboram efetivamente com a questão socioambiental. 42% disseram poucas empresas têm políticas que fazem a diferença nessa área. E a maioria, 58%, diz em sua maioria são apenas ações de marketing que tentam acompanhar a moda. Olha aí, a visão das pessoas é que as empresas fazem sustentabilidade só em causa própria ainda. É isso? Eu vou dar um exemplo para contestar esse resultado. Né? Tudo bem, é isso. Ótimo. Nós certificamos a Riviera de São Lourenço pela ISO 14001 no ano de 2000. Né? Então, nós criamos lá os procedimentos, a política ambiental, a conscientização de todo mundo a respeito do programa. Bom, passado alguns anos, né, as pessoas foram se educando ambientalmente e por isso que eu disse que essa questão desses selos de certificação são importantes na questão do aculturamento, na preparação das pessoas. Nós percebemos que nós poderíamos criar novas iniciativas na defesa do meio ambiente. Então, o que nós fizemos lá? A partir de 2004, do lançamento de um edifício que nós chamamos de Mirante do Sambaquis. Nós fizemos um plano de gestão de resíduos de obras. Ou seja, o que nós queríamos saber? Qual era a quantidade, quantos quilos por metro quadrado de área construída nós gerávamos de resíduo no final da obra? Né? Qual era o resultado final daquela obra em termos de geração de resíduo? Então nós criamos um sistema onde nenhum resíduo saía da obra sem ter sido classificado, pesado e separado, triado, né? E depois destinado para um local adequado. Né? E nós chegamos então no final da obra desse Mirante do Sambaquis, que era uma obra de 13 mil metros quadrados de área construída, de um padrão elevado. Nós chegamos a 96 quilos por metro quadrado de área construída de resíduos, né? Dos mais diversos. Papel, gesso, quebra de concreto, madeira, ferro, enfim, todos eles. E daí para frente, a partir daí, nós fizemos em todos os outros prédios que nós lançamos. Então nós devemos estar lá no 11º prédio que tem seguido essa política de gestão de resíduos. Então eu acho que assim, não foi só marketing, foi também uma iniciativa ecologicamente correta e de educação ambiental, porque os operários todos dessas obras, são treinados, são capacitados, são orientados para fazer uma obra mais limpa, uma obra mais segura. Você evita mais, vamos dizer, você tem menos acidentes, enfim, é uma melhoria. Aí, né? É uma melhoria. Então, muito bem. O Sandra Lanza tem aqui quem será o entrevistado na nossa próxima edição, já que esta edição está chegando ao final. Não perca o próximo Urbanview, que vai bater um papo com Sibili Miller, fundadora e diretora da Aqua Brasilis, sobre um tema super atual, importância e técnicas de reuso de água. Eu te espero na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, às 17 horas, aqui no Urbanview e na AltV. Até lá. Muito bem, o Urbanview de hoje entrevistou, aqui ao meu lado, o diretor de marketing da Sobloco Construtora, Luiz Augusto Pereira de Almeida, sobre o tema qualidade de vida, quais são os obstáculos ao crescimento sustentável das cidades. Luiz Augusto, muitíssimo obrigado pela sua presença no Urbanview, muito esclarecedor, acho que o nosso tema foi bastante abordado. Com certeza, parabéns.
E eu tenho mais um convite especial, na verdade, para vocês. Como é praxe aqui no UrbanView, a cada semestre a gente faz um debate com alguns dos profissionais mais atuantes no setor. E o próximo não vai ser diferente. Você é nosso convidado para acompanhar o próximo UrbanView Especial Debate, que terá como tema desenvolvimento de cidades a partir do desenvolvimento da aviação regional. Eu te aguardo no dia 26 de novembro também, das 17 às 19 horas em altv.com.br. Até lá. Muito bem, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e voltamos quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView. Até lá.